libertária no ciberespaço, ou por que o ciberespaço é mais hospitaleiro às ideias da liberdade e criptonarquia. Autor Timothy C. May, 1º de setembro de 1992. Aqui estão alguns pontos sobre por que o ciberespaço, ou uma rede mediada por computadores, é mais hospitaleiro do que os locais físicos para o tipo de sistema libertário de criptonarquia que tenho descrito. Várias pessoas comentaram recentemente sobre os paraísos libertários oceânicos, os navios petroleiros usados como paraíso de dados, dentre outros mais. Especialmente nos anos 70, houveram várias tentativas frustradas de adquirir ilhas no Pacífico e construir o local que alguns chamavam de libertária. Obter uma ilha inteira é algo problemático. Conseguir o consentimento dos moradores é uma questão, entre parênteses, familiar, para aqueles que estão na lista dos que resistiram ao debate sobre o desvio do furacão Andrew, entre parênteses. Ser autorizado a funcionar pelas principais potências mundiais é outra questão. Os Estados Unidos impuseram embargos comerciais e bloqueios contra muitas nações nas últimas décadas, incluindo Cuba, Coreia do Norte, Líbia, Irã, Iraque e outros países. Além disso, os Estados Unidos invadiram alguns países. Panamá é um bom exemplo por desaprovar seu governo. Quanto tempo duraria um superpetroleiro, paraíso de dados, ou um regime libertário em tal ambiente? Entre parênteses. O fascinante Snow Crash de Stephenson não abordou a questão de por que a jangada não foi simplesmente afundada pelas forças militares remanescentes. Fecha parênteses. Devo observar que a recente fragmentação dos países pode oferecer oportunidades para regiões libertárias. Alguns especulam que a própria Rússia é uma candidata, dado que ela tem pouco investimento no sistema anterior e pode estar disposta a abandonar o estatismo. Se várias dezenas de novos países são formados, algumas oportunidades existem. O problema básico é que o espaço físico é muito pequeno e muito exposto à visão dos outros. Libertária na forma de, digamos, uma ilha, está exposta demais à retaliação das potências mundiais. Entre parênteses, eu não vou entrar na estratégia de armas nucleares privadas, sobre a qual preciso pensar mais. Fecha parênteses. Uma nação privada flutuante, ou seja, como for chamado, é muito vulnerável a um único torpedo bem colocado. Mesmo que sirva como uma espécie de banco suíço e, portanto, tenha a mesma proteção que a Suíça obteve, entre parênteses. A saber, muitos líderes mantiveram seus roubos, entre parênteses. Ainda assim, ela seria vulnerável demais a um único ataque ou invasor. A pirataria será apenas um dos problemas. Finalmente, quantos de nós querem se mudar para uma ilha do Pacífico Sul? Ou uma plataforma de petróleo do Mar do Norte? Ou até mesmo para a Rússia? O ciberespaço parece mais promissor. Há mais espaço no ciberespaço, o que permite mais segurança e espaço mais colonizável. Além disso, esse espaço é coextensivo com nosso espaço físico, acessível com terminais adequados de qualquer lugar do mundo. Entre parênteses, embora possam haver tentativas no espaço físico de bloquear o acesso, restringir o acesso a métodos criptográficos necessários e etc. Fecha parênteses. Eu não vou entrar nos vários métodos criptográficos aqui, entre parênteses. Veja minha publicação anterior sobre o protocolo Dining Cryptographers e várias outras postagens sobre sistemas de chaves públicas, mixagens digitais, dinheiro eletrônico e etc. Fecha parênteses. Leitores interessados têm muitas fontes. Entre parênteses, acabo de ler uma excelente pesquisa sobre essas novas técnicas, a Teses de PhD de 1992 de Jurgers Boss, Practical Privacy, que lida com esses vários protocolos em um belo livrinho. Fecha parênteses. Alice e Bob, nossos autores criptográficos favoritos, podem se comunicar e realizar negócios sem nunca se encontrar ou sem que um saiba quem é o outro. Isso pode ser estendido para criar comunidades virtuais sujeitas apenas a regras pelas quais elas mesmas chegam a um acordo, assim como esta lista de estropianos. O direito privado é a única lei, pois não há apelo a alguma autoridade superior como o Papa ou a polícia. Entre parênteses.
É por isso que eu disse em várias das minhas postagens sobre o debate sobre do furacão Andrew, que sou simpático à visão PPL, fecha parênteses. E esta é a vantagem mais convincente de criptolibertária. Um número arbitrariamente grande de nações separadas pode existir simultaneamente. Isso permite uma rápida experimentação, autosseleção e evolução. Se as pessoas se cansarem de alguma comunidade virtual, elas podem sair. Os aspectos criptográficos significam que sua participação em alguma comunidade é desconhecida para os outros, entre parênteses, vis-à-vis o mundo físico ou externo, ou seja, seus nomes verdadeiros, fecha parênteses, e a coerção física é reduzida. Comunalistas são livres para criar um ambiente comunitário. Anacronistas, criativos são livres para criar sua própria ideia de espaço, e assim por diante. Eu não estou nem mesmo entrando no tipo de coisa com imagens de realidade virtual, imagens fotorrealistas, já que mesmo sistemas atuais baseados em texto são comprovadamente suficientes para permitir o tipo de comunidade virtuais que estou descrevendo aqui, entre parênteses, é descrito em The True Names, de Ving, em Neuromancy, de Gibson, em Islands in the Neft, de Starling, e em Snow Crash, de Stephenson. Embora todos eles tenham perdido alguns dos aspectos mais excitantes, talvez meu romance acerte o alvo? Mas o governo permitirá esse tipo de coisa? Eles não vão apenas torpedear isso, assim como eles torpedearam um paraíso de dados offshore? A questão-chave é que os sistemas distribuídos não têm nenhum nexo que possa ser eliminado, nem o Unisat ou Fidonet pode ser desabilitados por um único governo, já que eles estão no modo todo. Desligá-los significaria proibir a comunicação entre computadores. E, apesar da fala sobre portas-armadilhas obrigatórias em sistemas de criptografia, a criptografia é fundamentalmente fácil de usar e difícil de detectar. Entre parênteses, para aqueles que duvidam disso, deixe-me descrever um sistema simples que publiquei no Sci-Fi Crypto há vários anos. Uma fita de áudio digital comum, DAT, transporta mais de 1 GB de dados. Isso significa que o bit menos significativo, LSB, de uma gravação de áudio DAT, carrega cerca de 8 MB de dados. Então, Alice é parada pela polícia de dados. Eles perguntam se ela está carregando dados ilegais. Ela sorri inocentemente e diz: "Não, eu sei que você vai procurar." Eles encontram seu Sony DAT e perguntam sobre sua coleção de fitas e gravações ao vivo. Alice está carregando 80 megas de dados, cerca de 3 dias inteiros de feeds Unisat. Em cada fita, as informações são armazenadas nos LSBS de forma completamente indistinguível dos ruídos de microfone da amostragem, a menos que você conheça a chave. Métodos similares permitem que dados sejam empacotados de forma indetectável nos LSBS das imagens PicTV e GIF que agora estão inundando a net. Em sons amostrados e até em mensagens como essa, 3 pontos. O espaço em branco na margem direita desta mensagem carrega uma mensagem oculta, legível apenas para alguns estropianos escolhidos. Fecha parênteses. Já descrevi o uso das religiões e RPGs como uma espécie de cobertura legal para o desenvolvimento e implantações dessas técnicas. Se uma igreja decide oferecer confessionários digitais para seus membros distantes, qual será o argumento do governo dos Estados Unidos para insistir em sua justificativa de que a criptografia não deve ser usada? Entre parênteses, devo observar que psiquiatras e profissionais similares têm uma responsabilidade com seus clientes e com suas agências de licenciamento para garantir a privacidade dos registros dos pacientes. Meus amigos estão usando criptografia para proteger os registros dos pacientes. Esse é apenas um pequeno exemplo de como a criptografia está se entrelaçando no tecido de nossa sociedade eletrônica. Há muitos outros exemplos. Fecha parênteses. Em discussões futuras, espero que possamos encontrar algumas das muitas abordagens para implantar esses métodos. Passei vários anos pensando sobre isso, mas certamente perdi algumas boas ideias. O jogo da criptonarquia que está sendo planejado é uma tentativa de fazer com que alguns dos melhores hackers de Bay Area, entre parênteses São Francisco,
Fiquem pensando nessas questões em novas rugas. Vários já se ofereceram para ajudar ainda mais. Alguns comentaram que esta lista não é um local apropriado para discutir essas ideias. Eu acho que é. Não estamos discutindo nada que seja realmente ilegal, mesmo sob os amplos poderes da RICO, Racketeer Influenced and Corrupt Organization Act, usada para ir atrás de conspirações de traficantes de pornografia e de armas, entre outros. Fecha parênteses. O que estamos discutindo são as implicações de longo alcance dessas ideias. Em conclusão, será mais fácil formar certos tipos de sociedades libertárias no ciberespaço do que no mundo real das nações e locais físicos. O mundo eletrônico não é de forma alguma completo, pois ainda viveremos muito de nossas vidas no mundo físico. Mas a atividade econômica está aumentando acentuadamente no domínio da internet e essas ideias de criptoanarquia irão corroer ainda mais o poder dos estados físicos que taxam e coagem seus residentes. Fim da leitura. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe aquele like, compartilhe esse vídeo e faça uma doação pro canal. Isso é muito importante. Eu gostaria de mandar um salve para quem estava acompanhando lá na Twitch ao vivo. Se você quiser acompanhar futuras narrações ao vivo lá na Twitch, link na descrição lá no meu Linktree, vai estar em ao vivo. Chega mais lá, vou trocar uma ideia. Abraço, tchau.